Olá, boa tarde. Agora são 14 horas. Espero que esteja tudo bem com você e vamos juntos com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E após o recesso de julho, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje os trabalhos. A expectativa é que os ministros reajam à sanção dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Além da pauta de julgamentos prevista para agosto, os ministros devem aproveitar a sessão para se manifestarem em defesa de Alexandre de Moraes, alvo de sanções anunciadas nesta semana pelo governo dos Estados Unidos, com base na chamada Lei Magnitsky. As medidas, que incluem bloqueio de bens e proibição de transações financeiras, causaram forte reação no judiciário, no governo brasileiro e no poder legislativo. Ministros como o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, políticos como o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já se manifestaram publicamente em apoio a Moraes. O presidente Lula publicou uma nota de repúdio à medida de Trump e tem se reunido com membros do STF para alinhar uma estratégia de defesa da corte. Fora a repercussão do caso com Moraes, entre os principais casos marcados para agosto, estão temas de grande impacto social e institucional, como a lei de abuso de autoridade, os crimes contra a honra de servidores públicos, o transporte de animais em aviões, a autorização de coleta de DNA de condenados da justiça, a repatriação de crianças levadas ao Brasil de forma irregular, a devolução de tributos cobrados em conta de luz, entre outros. Outro tema em debate é o fim do mandato do atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em setembro. A tradição do tribunal é eleger para a presidência o ministro mais antigo que ainda não tenha ocupado o posto. Com isso, Edson Fachin deve assumir a presidência e Alexandre de Moraes deve ser o vice. Agora eu falo dos mais de 1.000 palestinos que já foram mortos em Gaza desde 27 de maio durante entregas de ajuda humanitária. A maioria pelas mãos do exército israelense. Os números foram divulgados pela ONU no momento que aumenta a pressão internacional pela crise de fome no território palestino. A ONU divulgou o número de mortos durante as entregas de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Todos os dias, desde o final de maio, 1.370 palestinos que se arriscaram em busca de alimentos para suas famílias morreram. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos nos territórios palestinos detalhou que a maioria das mortes foi causada pelo exército de Israel. Em um comunicado, afirmou estar ciente da presença de outros grupos armados nas mesmas áreas, mas não há informações que indiquem seu envolvimento nesses assassinatos. A delegação da ONU relatou que 859 pessoas foram mortas perto das instalações da Fundação Humanitária de Gaza, uma organização apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, e 514 ao longo das rotas de transporte de alimentos. Segundo o escritório da ONU, a maioria das vítimas parecem ser homens e meninos jovens. A agência ressaltou que não há indícios de que as vítimas tenham participado diretamente das hostilidades ou representado uma ameaça às forças de segurança israelenses. E a diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional aprovou a primeira revisão do empréstimo concedido em abril para a Argentina, permitindo o desembolso de cerca de 2 bilhões de dólares, o que representa 11,2 bilhões de reais, informou a instituição financeira. A diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional aprovou nesta quinta-feira a primeira revisão do empréstimo concedido em abril à Argentina, permitindo o desembolso de cerca de 2 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 11,2 bilhões de reais. Em abril, a Argentina fechou um acordo com a FMI para um crédito de 4 anos pelo serviço ampliado do fundo, no valor de 20 bilhões de dólares, dos quais já recebeu 12 bilhões. A diretoria executiva completou a primeira revisão do acordo e vai desembolsar mais 2 bilhões de dólares, afirmou o FMI em um comunicado. Isso representa um importante marco inicial sob o programa, destinado a fortalecer as finanças públicas, reduzir a inflação, reconstruir as reservas e estabelecer as bases para um crescimento mais sólido, liderado pelo setor privado, destaca o fundo. O FMI exalta a gestão do governo do presidente Javier Milei, que reduziu a inflação de 211% em 2023 para 118% no ano passado, e conseguiu um superávit fiscal em 2024 pela primeira vez desde 2010.
mas o fundo reconhece que não foram cumpridas as metas de reservas, um verdadeiro calcanhar de Aquiles do governo argentino. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu volto com mais notícias do Brasil e do mundo às 15 horas. Até mais. Tchau!